Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos de volta, com a graça de Deus, para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição número 11, que vai falar sobre a soberania, a imutabilidade e a eternidade de Deus. Desde já eu convido você a se inscrever no nosso canal, se por acaso você não for inscrito. Se você gostar também do vídeo, eu peço que você confirme com um like, tá bom? Isso é muito importante porque é um sinal que você foi edificado, que é o propósito principal de cada um desses estudos. No final do vídeo eu estarei retornando com as considerações finais e os agradecimentos, tá bom? Deus abençoe a todos, tenham um ótimo estudo. Vamos então dar sequência nesse estudo desse trimestre sobre os atributos de Deus. A lição de hoje, como já anunciamos, fala sobre a soberania, a imutabilidade e a eternidade de Deus. Os textos de referência estão em 3 livros da Bíblia. No Salmo 103, versículo 19, onde Davi diz que o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. E aqui Davi está falando sobre a soberania de Deus. O segundo texto está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 15 e 16, onde Paulo, após passar alguns conselhos, algumas exortações, uma palavra de ânimo para Timóteo, ele diz para ele observar tudo isso até a aparição ou a volta do Senhor Jesus, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Paulo aqui está falando sobre a soberania e a eternidade de Deus também. O terceiro texto de referência de hoje está na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 17, onde ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago aqui está abordando então a imutabilidade de Deus. Os objetivos a serem alcançados hoje são mostrar a soberania de Deus, vamos ver isso lá no tópico 1, destacar a imutabilidade de Deus, que está no tópico 2, e falar sobre a eternidade de Deus, no tópico 3. Irmãos, após nós estudarmos sobre a sabedoria, a transcendência e a imanência de Deus na lição passada, e hoje sobre a soberania, a imutabilidade e eternidade de Deus, depois de vermos essa grandeza toda de Deus, como diz aí a verdade aplicada, tudo isso deve nos mover a sermos humildes, a confiarmos, a temermos, a adorarmos, a nos prostrarmos diante desse Deus Criador. E cedo ou tarde, queira ou não, é exatamente isso que vai acontecer. Chegará o dia em que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E aqueles que são sóbrios, conscientes, já fazem isso a partir de já, a partir de agora, recebendo Ele como Salvador e Senhor e se prostrando diante desse Deus. Moisés, ele teve essa humildade de reconhecer que Deus é o nosso refúgio de geração em geração, como ele diz lá no Salmo 90, versículo 1, e que por sinal é o texto áureo também dessa lição de hoje. O tópico 1 vai abordar então a soberania de Deus, que é uma autoridade suprema, superior, e que não pode ser limitada ou superada por nenhum outro poder. Essa é a definição de sabedoria. É o nível máximo de poder. É algo que é único, é singular, é completo em todo o universo, em todo o tempo e pelos séculos dos séculos. Na Bíblia, irmãos, em algumas versões, como a Almeida Revista e Corrigida, você não vai encontrar essa palavra soberano ou soberania, porque no original, tanto no hebraico, com relação ao Antigo Testamento, quanto no grego, que foi escrito o Novo Testamento, a soberania de Deus é expressa através de contextos, ou através de frases como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós vimos aí no texto de referência, na primeira carta de Paulo a Timóteo,
ou às vezes fala princípio da criação, está se referindo também à soberania de Deus, né? Ou até o amém, como está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, quando diz que Jesus é o amém, é porque ele é soberano. Ele falou, está falado, assim seja, não é? Tem outros textos também, acima de todos os deuses, Salmo 135, versículo 5, tudo isso diz respeito à soberania de Deus, tá bom? Ainda que não esteja escrito esse nome soberano. Aí o item 1.1 diz que Deus é soberano e supremo sobre tudo e todos, né? Ou seja, ele é absoluto, né? Independente, dominador. Essas são apenas algumas palavras relacionadas, né? Sinônimas à soberania. Então o item diz que, mesmo havendo hierarquia, vale ressaltar que as delegações de poderes e funções nunca mudaram e jamais mudarão o reino de Deus. E o que são essas hierarquias? São os níveis, né? A ordem de graduação, as patentes, né? Dentro de uma organização, de um escalão. Tem, por exemplo, uma hierarquia na igreja, onde, dependendo da denominação, as patentes vêm desde o bispo, né? Ou o apóstolo, ou o papa, passando pelos pastores presidentes, os pastores regionais, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, né, ou auxiliares. Tudo isso, irmãos, né? Só que a gente não pode esquecer que todos são servos, desde o maior até o menor, tá bom? Tem também uma hierarquia espiritual nos exércitos celestiais, né, as angelicais, que vem desde os serafins, passando pelos querubins, as dominações, potestades, principados, arcanjos, anjos, né, entre várias outras, né, hierarquias que tem por aí. No exército humano também tem, né, nas forças armadas, no governo tem, na família, no trabalho. Todo lugar, irmão, tem a sua hierarquia. E Deus é soberano a todas elas, porque elas são compostas, né, por criaturas, e sendo Deus o criador de todas essas criaturas. E todas elas, irmãos, também, essas hierarquias, essas patentes, foram constituídas por Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 13, versículo 1, ele diz que nós devemos ser sujeitos às autoridades, visto que não há autoridade que não venha de Deus, né? E Pilatos, pelo jeito, não sabia disso, né? Que a autoridade que ele tinha vinha de Deus. Ele foi interrogar Jesus e Jesus se calava, não falava nada. Então Pilatos falou para ele, né? Você não sabe que eu tenho poder para te condenar ou para te absolver? Aí Jesus respondeu para ele, nenhum poder você teria se do céu não te fosse dado. Ou seja, irmãos, Deus é quem governa e conduz o universo, né, segundo os seus propósitos, né? Tudo no universo deriva da vontade de Deus, a origem é Deus. Ele tudo faz segundo lhe apraz. E Deus, irmãos, ele não pode ser nivelado a qualquer criatura, né, ou criação, né, como diz aí o item 1.2. Isso significa que Deus controla todas as coisas, né? Tudo está nas palmas de suas mãos, nas mãos de Deus, né? Deus, ele deu um puxão de orelha forte, irmãos, também, além de Pilatos, né? Lá no rei Nabucodonosor. É porque assim como Pilatos, ele quis se exaltar, né? Olha o que o rei Nabucodonosor disse. Não é esta a Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Irmãos, a Bíblia diz que as palavras nem terminaram de sair da boca do rei e já veio a bronca do céu, né? A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais no campo. Fartarás de erva como os bois por 7 anos, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Então, irmãos, Nabucodonosor, ele virou um homem boi, né? Até que reconheceu que Deus é quem o tinha constituído o rei. E aí ele voltou à sua consciência. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Com a arrogância, com a soberba, o tal do nariz empinado, esquecendo que tudo vem de Deus. Essa influência maligna, ela é diabólica. O diabo também, quando foi criado como Lúcifer, como anjo de luz, ele era cheio de sabedoria, de formosura,
poder de querubim para proteger, e ali ele se exaltou, se esquecendo de que ele foi criado também, como qualquer outro. Aí ele quis subir ao céu, acima das estrelas, exaltar o seu trono, né, acima das mais altas nuvens e ser semelhante a Deus, ao Altíssimo. Aí veio o juízo para ele também, será lançado no inferno ao mais profundo do abismo. Só que, irmãos, enquanto isso não acontece, enquanto ele não é lançado lá no lago de fogo, ele está ao nosso redor, rugindo como leão e buscando a quem possa tragar. E influenciando as pessoas, a soberba, a arrogância, a altivez de espírito, né? Como ele fez com Pilatos, como ele fez também aqui com o rei Nabucodonosor. E se os irmãos observarem bem, irmãos, nesse texto, né, de Ezequiel, onde Deus repreende o Satanás ali, né, Deus, na verdade, está dirigindo a palavra ao rei de uma cidade chamada Tiro, porque ele estava sendo influenciado pelo diabo. Então Deus disse que ele estava no Éden, no jardim de Deus. E quem mais estava no Éden, além de Deus, Adão e Eva, irmãos? Era o diabo, a serpente, né? Que lá no livro do Apocalipse diz isso, que a serpente era o diabo. Então Deus repreendeu o rei de Tiro, da mesma forma que Jesus repreendeu Satanás, que usava a boca de Pedro, né? Porque na verdade era o diabo que estava influenciando aquele rei de Tiro. E ele tentou, irmãos, o diabo, influenciar o apóstolo Paulo também. A tendência dele é essa, é querer nos influenciar para que nós venhamos a nos exaltar também, porque ele tem esse mal nele, né? O diabo, foi por isso que ele foi lançado das regiões celestiais, por causa da soberba, né? Então ele tentou influenciar Paulo a se vangloriar. Paulo ele ia para a oração, então o diabo ele usa uma jovem que tinha o espírito de adivinhação para elogiar Paulo, encher a bola de Paulo. Ah, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo, né? Porque estava ali Paulo, Timóteo, Silas também, né? Em outras palavras, ela estava dizendo, esse é crente, esse é o cara, né? Para que orar? Você não precisa orar mais, você já é crente, você já é servo do Deus Altíssimo. Tem muita essa influência, irmãos, para tentar nos impedir de orarmos, de meditar a palavra de Deus. Para que ficar o tempo todo orando? Isso é influência diabólica. Só que Paulo teve o discernimento, né? E ele repreendeu o espírito maligno da vida daquela jovem e ela foi liberta. E ele age da mesma forma hoje, irmãos. Então nós devemos vigiar. Nós devemos dar glória a Deus por tudo, né? Por tudo que nós somos, por tudo que nós temos, por tudo que nós fazemos, irmãos. O Herodes foi outro que foi comido por bicho porque não deu glória a Deus, né? Então, irmãos, nós devemos tomar cuidado com os tapinhas nas costas, tá bom? Cuidado com os elogios. Não deixa subir para a cabeça. É bom ser elogiado. A gente, claro que é bom, né? É bom, muito bom. Mas só que a gente não pode deixar subir para a cabeça. A gente tem que reconhecer que vem de Deus. A gente tem que dar glória a Deus, porque a glória é para Deus. O item 1.3, irmãos, diz que a soberana vontade de Deus não anula a responsabilidade pessoal. É a responsabilidade do ser humano. Olha o que diz o item. A vontade soberana de Deus não passa por cima do livre-arbítrio e liberdade de escolha que ele mesmo deu ao homem. Então, irmãos, essa é a resposta quando surge aquele questionamento, se Deus é soberano e tem o controle de tudo, por que há tantas tragédias, tantos males como essa pandemia, violências? Por que tudo isso, né? Porque Deus deu o direito de escolha ao homem no Éden, né? Em obedecer ou desobedecer a Deus, e o homem escolheu desobedecer. E com esse pecado da desobediência veio junto todo o pacote, né? A morte, a violência, as tragédias, as pestes e toda espécie de males, né? Junto com a soberania de Deus, irmãos, está a sua vontade permissiva também. Deus permite tudo isso porque foi uma escolha do homem. Mas o dia virá, irmãos, em que Deus há de restaurar todas as coisas, né? Trará juízo sobre toda a má obra e haverá novo céu e nova terra. A Bíblia nos garante isso. Ali o mal não terá vez, nem o pecado, nem a morte, nem o diabo, porque eles estarão lá no lago de fogo para todo sempre, né? Mas o fato é, meus irmãos, que nada pega Deus de surpresa, tá bom? Nem o vírus chamado pecado, essa pandemia, né, que se espalhou pela toda a humanidade, nem a pandemia também, esse vírus chamado corona, né? Desde a eternidade, né? Deus já sabia que tudo isso viria e ele permitiu porque foi escolha do homem, né? Através da desobediência, através
do pecado. Aí o tópico 2, irmãos, ele destaca então a imutabilidade de Deus, que é a qualidade, estado ou condição do que é imutável. É algo estável, né? Inalterável, invariável. Né? A imutabilidade de Deus é sua substância ou o fato dele ser sempre o mesmo. Trocando tudo isso em miúdos, Deus não muda, simples assim, né? Ele não é como o homem que muda de opinião, de atitude, de comportamento, né? Igual o camaleão, né? O camaleão muda de cor dependendo do ambiente, dependendo das circunstâncias, para ele camuflar. Tem pessoas assim, infelizmente, né? Que é de duas caras ou mais caras. Deus não é assim, porque ele é perfeito. Então ele não tem como mudar para melhor, senão ele não seria completo, né? E se ele mudasse para pior, coitado de nós, irmãos. Coitado de nós. Ele disse isso para o povo, né, através de Malaquias, no capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Irmãos, ai de nós, se Deus mudasse e resolvesse pagar de acordo com o que merecemos, né? Mas Deus não muda, ele é imutável. O item 2.1, irmãos, diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, com base em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, né? E diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Jesus tem essa prerrogativa como Deus, né, de ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se partindo do princípio que Jesus é o Filho de Deus, a lógica diz que o seu Pai também tem essa prerrogativa de ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. E não só o Pai, como também o Espírito Santo, já que quando se fala de Deus, nós falamos da Trindade. Né? Nós vamos aprofundar mais na última lição, a lição 13, tá bom? Sobre a Trindade, o Deus Trino. Então, irmãos, o Deus Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus Pai também é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o Deus Espírito Santo também é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Jesus disse também, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Porque o próprio Senhor Jesus é chamado de a palavra de Deus, lá em Apocalipse, né? E o verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Agora, irmãos, nós é que não devemos ser o mesmo ontem, hoje e amanhã. Pelo contrário, nós temos que mudar, né? E mudar para melhor. Então eu devo hoje ser melhor do que ontem, amanhã eu devo ser melhor do que hoje, porque nós somos imperfeitos, né? Nós somos mutáveis. E se ser mutável, irmãos, é um mal, por que a gente não usar esse mal para o bem? Porque ao invés da gente mudar de opinião, ser uma pessoa falsa e tudo, por que a gente não usa esse mal que a gente tem de mudar, de ser mutável, para o melhor? Não é verdade? Tem um ditado, irmãos, que diz que tem males que vêm para o bem, não é assim? Na verdade, todo mal, ele vem para o mal, ele nunca vem para o bem, né? Mas o que acontece é que Deus transforma o mal em bem. Ele transforma a maldição em bênção, né? Ele transforma a maldição em bênção. Então por que nós não fazemos o mesmo, irmãos? Já que nós somos volúveis, já que nós somos mutáveis, por que não mudar para melhor? Se ser volúvel é um mal, né? Então vamos usá-lo para o bem. Né? Jesus Cristo, ou Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque ele é imutável. Nós que somos mutáveis, nós não devemos ser hoje o mesmo de ontem, nem amanhã o mesmo de hoje. Mas nós devemos ser cada dia melhor, né? Isso se chama, irmãos, santificação, tá bom? O 2.2, irmãos, diz que a perfeição de Deus não requer mudanças, né? No seu ser, nos seus propósitos e nas suas promessas também. Então, nada em Deus muda. Por isso que o cristão, ele tem que ter essa segurança, essa confiança nas promessas de Deus. Porque se ele prometeu, irmãos, ele não reitera a sua palavra. Isso o coloca superior aos homens que são mutáveis e volúveis nos tratos e promessas feitas, como diz aí no item. Né? E Jeremias também disse, maldito o homem que confia no homem. Tanto no outro homem como em si mesmo, como no caso de Nabucodonosor. E bendito o homem que deposita sua confiança em Deus, porque o homem ele promete e não cumpre. Agora Deus promete e vela pela sua palavra para cumprir. Né? Só que é do jeito dele, é no tempo dele também. Tem promessas, irmãos, que talvez veio do homem e não de Deus. É por isso que fica aquela pulga atrás da orelha, né? Será que foi Deus mesmo que falou isso? Agora tem uma promessa, irmãos, que veio diretamente de Deus. E como ele promete e cumpre tudo aquilo que promete,
nós podemos ter certeza que vai se cumprir, que Jesus voltará. Ele voltará, irmãos, né? E muitos acham que não. Muitos acham que Deus é volúvel, que Deus se arrependeu da promessa, que Jesus vai voltar. Nada, né? São os escarnecedores, irmãos, que dizem isso. A Bíblia diz também, né, que onde está tem os escarnecedores que vão dizer onde está a promessa da sua vinda. É porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Tem essas pessoas que dizem isso. Claro que Deus, irmãos, tudo permanece desde o princípio da criação, porque para Deus 1000 anos é como um dia. Não é porque faz tanto tempo que houve a promessa que quer dizer que Jesus não voltará mais. Ele vai voltar sim. Ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas Deus é paciente, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. Então, irmãos, só um pouquinho de tempo. E o que há de vir virá e não tardará. O item 2.3, ele fala que Deus não mente nem se arrepende, né? De acordo com Números, capítulo 23, versículo 19. Até porque Deus nunca fez nada de errado, né? Só se arrepende quem erra, como nós que somos seres humanos. E tem alguns textos bíblicos, irmãos, que dizem que Deus se arrependeu, dando uma falsa impressão de contradição na Bíblia Sagrada. Mas não tem contradição, tá bom? Se alguém, por acaso, ainda tem essa dúvida, por não assistir aquela lição 8, né, sobre a justiça de Deus, aqui no nosso canal, eu convido você a assistir, tá bom? A gente comenta sobre uma aparente contradição entre Números 23, versículo 19, que diz que Deus não é filho do homem para que se arrependa, sendo que lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 7, diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Ali, irmãos, no vídeo, a gente dá uma explicação, né, que descarta qualquer contradição bíblica a esse respeito, tá bom? Mas no que diz respeito a outros textos bíblicos que diz que Deus se arrependeu, como por exemplo Êxodo, capítulo 32, versículo 14, onde diz que o Senhor se arrependeu de um mal que havia de fazer ao seu povo. Aquela surra, né, que Deus, como um pai, ele dá no filho para o bem do próprio filho. Também lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11, onde Deus diz que se arrependeu de ter posto Saul como rei em Israel. Também em Jeremias, capítulo 18, versículo 8, onde Deus diz que se tal nação se converter de sua maldade, ele, Deus, né, ele se arrependerá do mal que pensava fazer. Entre outros textos que não dá para citar todos devido ao tempo, né? Em nenhum desses textos, irmãos, há contradição alguma, tá bom? Com o que Números, capítulo 23, versículo 19 diz, tá? Que Deus não é filho do homem para que se arrependa. Não há contradição alguma. Quando a explicação não está no sentido original hebraico, onde o arrependimento de Deus é um sentimento de pesar, de dor, é porque a promessa de Deus, irmãos, de bater, né, de bater no seu povo, nos seus filhos, nos filhos de Israel, para os corrigir, elas eram condicionais. Então quem se arrepende nesses casos, irmãos, não é Deus, mas o povo dos seus males, né? E aí eles não vão colher as consequências. Então é como se Deus tirasse a mão, não vai apanhar mais, porque resolveu me obedecer. Então não foi Deus que se arrependeu, foi o povo que se arrependeu. Quer ver um exemplo, irmãos? Deus diz para mim, através de um profeta, que eu vou morrer hoje. Aí eu viro o meu rosto para a parede, me arrependo, eu clamo a Deus, e aí ele me acrescenta mais 15 anos de vida. Então não foi porque Deus se arrependeu de tirar a minha vida hoje, né? Mas a morte naquele momento que Deus disse que viria, estava condicionada à minha reação diante daquela profecia. Deus disse assim, se o meu povo, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter do seu mau caminho, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então tem promessas de Deus, irmãos, que estão condicionadas, se eu clamar ou não. Acho que ficou claro, né, irmãos? Se não ficou, os irmãos deixam aí nos comentários sua dúvida, tá bom? O tópico 3 diz respeito, então, à eternidade de Deus, que é uma característica, um atributo, uma qualidade do que não tem início ou fim. É sem duração, que prescinde, né, ou seja, que dispensa qualquer determinação cronológica.
Irmãos, ainda que muitos concordem que a eternidade é um atributo incomunicável, ou seja, exclusivo de Deus, na verdade ele é tanto incomunicável quanto comunicável também, dependendo do ponto de vista. Com relação ao passado, ele é incomunicável, só Deus é eterno no passado. Né? O homem passou a existir no ventre da mãe. Mas com relação ao futuro, ele é comunicável, né? Já que aqueles que são salvos estarão para sempre com o Senhor, eternamente. Né? Paulo diz isso aos Tessalonicenses, é a vida eterna. Enquanto que aqueles que se perdem, eles não serão aniquilados, eles não deixarão de existir como alguns pregam, como alguns ensinam por aí. A Bíblia é bem clara, irmãos. Eles padecerão eternamente no lago que arde com fogo e enxofre, juntamente com o diabo, a besta e o falso profeta. As referências estão aí no vídeo para quem quiser consultar, tá bom? Tudo porque escolheram negar Jesus como Salvador e Senhor. Então, meus irmãos, não vai haver cronômetro, né? Cronologia, tempo, relógio, porque nunca se acaba, é eterno, tanto de um lado quanto para o outro. Agora, por que que Deus determinou dessa forma, irmãos? Porque Ele ama a humanidade que criou e deseja que todos se arrependam e se salvem. Irmãos, se a humanidade, sabendo que há um lago que arde com fogo e enxofre, onde aqueles que estiverem sem salvação hão de sofrer eternamente, e mesmo assim muitos não se arrependem, pelo contrário, muitos se perdem e poucos são os escolhidos, não é? Imagine, irmãos, se soubessem que haveria um fim o sofrimento, se esse sofrimento não fosse eterno. Né? Mas tem aqueles que trazem esse ensinamento antibíblico, né? E levam muitos ao comodismo espiritual. Né? Irmãos, eternidade é eternidade, é para sempre. E Deus é eterno, a vida espiritual é eterna também, e a morte também é eterna, irmãos. A nossa alma, irmãos, e o nosso corpo ressurreto, eles serão eternos, eles serão incorruptíveis, assim como Deus também, né? Que é o subtítulo aí do item 3.1. Olha o que diz. Deus não tem começo, sucessão de momentos ou fim. Ele é infindável no tempo. Jó também disse isso, né, no capítulo 36, versículo 26 do seu livro. Eis que Deus é grande e nós o não compreendemos, e o número de seus anos não se podem calcular. Entre vários outros textos bíblicos que atestam a eternidade de Deus. Né? Ele sempre existiu, nunca foi criado, ele é Deus de eternidade a eternidade, né? E imortal, como também diz o item 3.2. E Paulo também a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 17, olha o que ele diz. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. Amém. Então Deus não morre, né? E Jesus é Deus, né? Como diz lá em 1 João capítulo 5, versículo 20. Mas quando ele esteve aqui nessa terra fisicamente, ele era homem, né? Também, homem e Deus. Então ele era chamado de filho do homem, que era filho do ser humano Maria. E ele era chamado de filho de Deus também, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Como homem, ele morreu na cruz por nossos pecados, né? E ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Então, como um homem, ele diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, eu fui morto, mas como um homem. Agora, como Deus, ele fala, mas eis que vivo para todo sempre, ou seja, Deus não morre. E assim como ele, nós também morreremos um dia, né, com a exceção de Enoque, de Elias, que foram arrebatados sem provar a morte, e aqueles que estarão vivos no arrebatamento da igreja também. Então aí, irmãos, nós viveremos para sempre com o Senhor. Então vale a pena permanecer fiel a esse Deus eterno, invisível e imortal. Por fim, irmãos, o item 3.3 aborda a infinitude de Deus. Isso diz respeito àquilo que é infinito. Né? A infinitude é a qualidade, é a característica do que é infinito, que não tem fim, não tem limites, grande quantidade ou extensão. Aí o comentarista ele destaca dois textos da Bíblia, né? Salomão, lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, onde ele está fazendo uma oração, e ele fez um templo para Deus, e ali ele diz que Deus não habita na terra, que os céus não podem conter Deus, muito menos o templo que ele havia feito. Né? Ele disse isso na sua oração. Aí o outro texto, irmãos,
que o comentarista cita é aquele que Paulo diz aos atenienses que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Mas nos templos feitos pelas mãos de Deus, que é o ser humano. Claro que isso, irmãos, ele não deve dar margem para vivermos desigrejados, tá bom? Como peixes fora do aquário. O escritor aos Hebreus, ele é bem claro, ele diz que nós não devemos deixar a congregação, o ajuntamento ali no templo, né, como é costume de alguns. E o próprio Senhor Jesus também, ele estava constantemente no templo, ouvindo, ensinando, orando. Jesus, inclusive, citando um texto de Isaías, ele repreendeu os cambistas que haviam no templo, dizendo que ali era casa de oração, de buscar a face de Deus. E tem um fato também, irmãos, quando Jesus, aos 12 anos, ele se desprendeu, né, dos seus pais por algum motivo ali, ele se afastou, eles estavam voltando de Jerusalém para Nazaré, depois da festa da Páscoa, e o seu padrasto José e a sua mãe Maria voltaram para procurar Jesus. E ficaram 3 dias buscando Jesus, irmãos. Por que levou tanto tempo assim? Porque eles não procuraram ali no templo. Eles ficaram procurando em todo lugar, menos no templo. E Jesus estava lá no templo. Se eles tivessem procurado ali antes, teriam evitado tanta aflição. Então, irmãos, são 2 extremos que nós devemos evitar, tá bom? Nós falamos isso no vídeo anterior. Nós não devemos achar que Deus está longe do templo, que eu não preciso estar na igreja, no templo, eu posso orar a Deus em casa, em todo lugar, não vou mais para a igreja, não vou mais para o templo. Isso é um extremo que a gente tem que evitar. E o outro é achar que ele só está no templo. Não adianta eu orar em casa, não vou orar em casa, não vou orar na rua, não vou orar no meu trabalho, eu só vou orar no templo. Esse é outro extremo, porque Deus, irmãos, ele está em todo lugar. Nós vamos ver na lição que vem, na próxima lição, tá bom? Que Deus, ele é onipresente. Então, ele está em todo lugar. Então, se Deus está em todo lugar, irmãos, ele está inclusive em casa, né? Inclusive no templo também, tá bom? Quando Paulo diz que Deus não habita, irmãos, em templos feitos por mãos de homens, habitar denota algo fixo, né? Estabilizado. Ou seja, Deus não habita em templo, mas ele está lá no templo. Quando o templo feito por mãos de homens, que é eu, que é você, que é os servos de Deus, estão ali adorando o seu santo nome em espírito e em verdade. Ali Deus está no templo, não que Deus habita no templo. Tá bom? Porque ele diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Assim diz o Senhor Jesus, assim diz o Senhor Jeová. Amém, meus irmãos? Chegamos ao final de mais essa lição da Escola Bíblica Dominical. Eu agradeço a você que se inscreveu no nosso canal, seja muito bem-vindo. E na próxima semana, se Deus assim nos permitir, nós estaremos de volta para estudar a lição de número 12, que vai falar sobre a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus, tá bom? Tenha um ótimo estudo na Escola Dominical da sua igreja e até lá, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a todos.